Você entrou no digital porque você queria ver mais o Rio, né? E ele falava sobre o digital e a resposta que eu sempre levava para ele, que era uma pirâmide. E que era impossível uma pessoa ganhar mais que um delegado e um juiz. A cabeça da pessoa que trabalha como servidor público é muito diferente de uma pessoa que empreende. As pessoas falam viver do digital, né? Mas o lance não é o viver do digital, é utilizar o digital como uma ferramenta. Eu entendo o digital como um meio. Não como fim. Não como fim. Salve, salve! Tô aqui para mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu tô com a minha amiga aqui, com a Bruna Ávila. Ela é cofundadora da empresa Especializei, que faz lançamentos digitais. Ela também é estrategista, mentora e especialista em marketing digital. Bruna, muito obrigado por você ter vindo aqui. Prazer enorme estar aqui. Incrível estar com você. Obrigada pelo convite. Bruna, tem uma coisa que eu quero começar esse podcast de um jeito mais profundo. Freud dizia que a forma que a gente forma a nossa personalidade é nos primeiros 7 anos de vida e que isso acaba pesando muito nas coisas que a gente acredita depois. Quais foram essas crenças que você formou ali na sua família, nos primeiros anos de vida e que te ajudaram a construir tantos resultados dentro do digital? Bom, eu não tenho, assim, muitas lembranças, né? Eu acredito que fica o registro na memória mesmo. Se eu for puxar agora em relação ao contexto familiar e a forma como era conduzido ali a minha educação, meus pais, eles sempre foram determinantes na vida espiritual. Então, eu lembro que com 5, 6 anos de idade, eu tenho fotos como coroinha de Nossa Senhora. Tinha uma vida bem ativa em relação à igreja, a um contexto familiar. Então, venho de uma família em que minha avó é devota de Nossa Senhora. Tem a minha tia chama Fátima, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Então, eu acredito que aí começa a base. Né? Meus pais são casados, eram casados e são casados até hoje. E eu vejo que eles sempre trabalharam juntos na minha educação. Então, hoje, se eu for puxar, eu acredito que esse seja um fator determinante. Porque eu sempre fui guiada pela fé, desde quando eu era... Acho que desde quando eu entendo por gente, assim. Que incrível. Bruna, você já foi servidora pública? Né, já trabalhou na promotoria. Em um determinado momento, você migrou da promotoria para empreender. E a cabeça da pessoa que trabalha como servidor público é muito diferente de uma pessoa que empreende. Como que foi essa transição? Como que você decidiu atuar simultaneamente no serviço público e depois empreender, e depois até que você saiu do serviço público só para empreender? Eu acredito que isso também seja um aspecto da minha educação. Então, eu sou filha de um caminhoneiro e de uma professora. E eu sempre fui criada em um contexto em que meus pais falavam que quando eu crescer, eu tinha que ser uma médica ou que eu tinha que ser uma juíza ou uma delegada. É como você não gostava de sangue? Como eu não curtia. A maioria da minha família, ela é metade médico, metade seguiu para a área do direito. Então, como eu não curtia o lance de sangue, eu falei, poxa, né? E aquilo ali foi construindo no meu caminhar. Minha mãe sempre falava, eu lembro de ações como, por exemplo, eu ia ao supermercado e naquela época da NET, eu tava comentando ontem com meu esposo, sabe aqueles Kinder Ovo? Hoje, eu ainda tava brincando que hoje é R$22. Naquela época era algo entre, sei lá, R$8, R$10, era caríssimo. E eu lembro que eu adorava aquele chocolate e eu sempre pedia para minha mãe, para minha avó. E algo que elas me traziam de volta era, quando você crescer e tiver seu próprio dinheiro, você vai conseguir comprar tudo que você quiser, né? Hoje a gente sabe que não é somente por isso, mas aquilo ali acho que fixou forte na minha mente. E o caminho que eles me entregavam na educação que eles me davam era que para eu ter sucesso profissional, eu precisava seguir ou para a área da medicina ou para direito. E eu tenho um tio, um irmão do meu pai. Na época, ele tinha perdido uma filha e ele se agarrou muito a mim em relação à educação, a um contexto.
E como meus pais não tinham tantas condições, nunca nos faltou nada dentro de casa, mas a gente sabe que para uma faculdade de direito, para custear os custos, é um custo elevado. Claro. E aí foi naquela época, ele falou assim, olha, esse meu tio falou, se você quiser estudar, eu vou comprar livros para você já começar a ler livros e a entender como funciona. E esse meu tio é delegado. Então, ele foi me ensinando e eu fui pegando amor pela profissão. Você até trabalhou com ele na delegacia? Trabalhei com ele numa época na delegacia, trabalhei também no presídio. E aí, nessa trajetória, né, eu acredito que foi o quê? Foi com uns 14, 15 anos de idade. Ele me apresenta livros para eu estar estudando, estar mais ativa, entender como funciona esse mundo. Acredito que para pegar amor à coisa também, né? E eu falei, poxa, eu quero sim seguir carreira como delegada. E aí eu sabia que para isso precisava trilhar um caminho em que eu precisava fazer direito, são 5 anos de faculdade. Depois, alguns concursos públicos que pedem um tempo ali de prática, de 3 a 4 anos. Então, eu já estava meio que planejando e estruturando essa jornada que eu ia precisar percorrer. E aí foi nesse caminho, trilhando esse caminho, eu me lembro que foi... Meus pais me incentivaram, né? Eu lembro que eu falei para minha mãe uma vez que eu queria ser professora. Ela falou assim, não, minha filha, você não vai ganhar dinheiro se você for professora. Você tem que fazer um concurso público. Então, irônico. O que eles viam como estabilidade financeira era que eu precisava fazer um concurso público. Eu precisava ser concursada. Então, eu já tinha isso no meu caminho, né? Até tentei na época, eu gosto muito da área de psicologia. Então, era um caminho que eu pensava também. Mas como eu sempre tive um respeito muito grande pelos meus pais, eu sempre segui muito essa questão do que eles falavam. Porque eu entendia que ali era um direcionamento melhor para mim. Então, fui para esse caminho. Né? Fiz faculdade, 5 anos. Desses 5 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo Eu lembro que foi, no meu primeiro período da faculdade, eu comecei já a trabalhar. A minha primeira experiência profissional foi em um sindicato de trabalhadores metalúrgicos. Eu morava em Catalão. Era de Caldas Novas e fui embora para fazer faculdade em Catalão. E ali eu fazendo a faculdade... E era próximo da sua cidade? Era próximo. Era algo, assim, próximo de uns, se eu não me engano, 120 km. Ah, tá. Então você tinha que morar lá. Eu tinha que morar lá. Tinha a opção de ida e de volta. Nossa. Mas tinha aí, gente que ia e voltava todo dia? Tinha ônibus. Saía... Tem Meu até Deus. hoje. O ônibus saía de Caldas Novas, ia... Eu fiz esse percurso por uns 6 meses. Só que o meu pai novamente atuou e me falou que era mais seguro eu morar na cidade. Porque Ficar pegando estrada do que pegar todo estrada. dia. Porque era assim, pegava estrada 2 horas da tarde para chegar na faculdade, porque o ônibus passava pegando várias pessoas, para depois ir para Catalão. E eu fiquei nessa jornada lá. Quando eu fui para lá, eu determinada a fazer o concurso público para delegado, eu comecei a me candidatar a estágios dentro da delegacia. Né? E aí foi uma jornada em que eu consegui entrar ali para assessorar a delegada. Hoje essa delegada é até minha amiga e é a madrinha do meu casamento também. Muito bacana. Então eu construí um relacionamento ali. Fiquei ali por uns 4 anos e meio, fazia faculdade à noite e durante o dia eu fazia o estágio. E nesse percurso, a delegada também me influenciou bastante nessa jornada. Aprendi muito com ela, tive contato, né, ali dentro da delegacia. Também tive contato dentro de presídios. Então, comecei a entender melhor essa realidade, como que funcionava todo o sistema dentro da polícia. Eu trabalhava especializada em delegacia da mulher. Então, foi onde também eu tive a experiência de lidar com vários casos, né? Trabalhei com várias situações de interceptação telefônica, de reconstituição de crime, de violência doméstica. E aí eu comecei a aprofundar. E ali eu acreditava que eu estava no caminho, de fato, que eu iria trilhar por bons anos, né? Eu me via como concursada em delegada.
E aí, nesse caminho em paralelo, eu comecei a namorar com o meu atual marido e sócio da Especializei. Na verdade, um pouco antes a gente tinha começado o nosso relacionamento. Nós nos conhecemos, eu tinha uns 15, 16 anos de idade. Nós estávamos panfletando na rua do nada, que quando eu comecei minha jornada também, eu sempre fui muito inquieta. Vocês dois eram os dois, cada um panfletando uma coisa? Cada um panfletando uma coisa. Ele panfletava com uma... Ah, eu esqueci a prancha de surf atrás, porque Caldas Novas tem uma praia artificial. E aí, para fazer propaganda, ele tinha que... Aí colocavam aquele galã surfista. Isso. Aí ele tinha que ir com a prancha atrás. E eu estava sem nenhuma fantasia, digamos assim, estava normal. E aí foi onde a gente conheceu, tinha uns 15 anos, e aí eu falava para ele desse meu sonho de ser delegada. E ele tinha quantos anos? Nós temos pouca diferença, tipo, era 15 mais. anos. Eu nasci em novembro, 2 crianças, né? Acho que nem 2 meninos, 2 crianças mesmo. E a gente começou ali a se conhecer e eu falava pra ele, olha, eu quero ser delegada. Eu sempre falava pra ele, eu estudava de manhã e à tarde no colégio e à noite eu ia pro cursinho. E a única forma da gente se ver naquela época era nos finais de semana, porque a gente panfletava na rua, ou a gente ir pro cursinho, e ele não fazia o cursinho. Aí eu comecei a convencer ele para participar do cursinho, porque ia nos ajudar e tal. E aí a gente fez todo o nosso processo, nossa jornada. Mas ele fez o cursinho também? Fez o cursinho. Só que ele sempre gostou muito... Mas para que ele fazia o cursinho? Qual que era o objetivo? O objetivo dele é porque... Ou era só pra passar tempo com você? Podia ser também, né? Boa reflexão. Mas na época, porque os dois estavam no mesmo time de vida. E aí eu falei pra ele, vamos no cursinho pra você ver se você gosta e tal. E o vestibular tá chegando, o que você vai fazer? E ele era a pessoa que, não sei. Aí eu falei, vixe, né? Como, né? Pensei, como que eu vou... Onde eu vou amarrar meu burro? O que eu vou fazer aqui? Eu falei, não, vamos lá pra você conhecer um pouco. E aí, conhecendo ele... Eu identifiquei que ele já gostava muito de tecnologia. Então, isso foi o quê? 2010. 2010, ele já gostava muito de tecnologia. E ele foi me apresentando e aquele mundo ali, para mim, era completamente estranho. Eu não conseguia ter sinergia com esse mundo dele. E aí, ainda eu brincava, falei assim, não, você é um ET. E ele aí, até quando a gente começou a conhecer, ele perguntou, você acredita em ET? Eu virei e falei assim, o papo desse rapaz é bem estranho. Mas, enfim, aí a gente fez cursinho e tal, eu falei, olha, tem uma faculdade... Você vê que quando você é bonito, a copy não importa. Né? Tá vendo? Naquela época eu não sabia nem o que era copy. E aí foi onde a gente fez o cursinho, nós fizemos o cursinho juntos, finalizado, aí foi onde fez essa transição para a faculdade. Nós fomos fazer o vestibular juntos, só que, na época, ele foi fazer para sistemas de informação. Aliado com tecnologia e tal, e eu para direito. Então, nós dois passamos, e aí foi onde eu falei, vamos mudar, porque meu pai não queria que eu ficasse na cidade e tal, vamos mudar para lá. E aí foi onde ele falou, não, aqui em casa também, ele também veio de uma família humilde, ele falou assim, aqui em casa não tem condições ainda para custear a mudança, e eu tenho que ter pelo menos um trabalho lá. Então, a gente foi meio que juntos, eu fui na frente, e aí eu ficava indo final de semana e voltando. E aí, nesse intermédio, eu consegui o estágio em paralelo. Eu consegui o estágio, ele, o trabalho. Fiz o estágio ali na delegacia, fiz relações ali na delegacia. Comecei a conhecer e aprofundar dentro ali do mundo policial. É um lugar que te gera muito adrenalina, naturalmente, e gera também muita reflexão. Então, só que eu era muito nova. Eu acho que, avaliando hoje, né, a trajetória... Eu não tinha a mínima condição de decidir algo naquela época. Nos imposto muita responsabilidade quando nós somos novos a escolher o que você quer ser. Isso me gerou algumas reflexões. Então, acaba que ali era um ambiente extremamente masculino. Sim. E isso gerou, como eu tenho também uma personalidade muito forte, isso começou a me moldar, porque o ambiente te molda, né? E aí eu comecei a notar que eu estava mais agressiva na forma, às vezes, como eu comunicava. E aí sobrou pro Hilner. Aí sobrou pro Hilner. Mas, assim, eu já percebia um lado muito forte em relação a isso. E
parece que não tinha... Hoje eu consigo visualizar com mais clareza dessa jornada. Naquela época não era tão claro como é hoje. Beleza, mas você passou no concurso de promotora, é isso? Aí eu fui... Não, aí eu finalizei ali. Eu poderia ficar na delegacia, eu só teria autorização para ficar ali até eu me formar. Uhum. Então, eu me formei. Em paralelo a isso, o Hilner também se formou. E aí, ele me trouxe e falou assim, eu não dou conta daqui mais. Então, a gente, né, o lance de pegar ônibus todos os dias. Depois, o nosso trabalho não batia com o horário de ônibus. Nós arrumamos uma bicicleta emprestada. E aí, ele tinha que me levar de bicicleta na garupa. Porque você ia no caninho? No caninho. E a bicicleta emprestada. E Catalão é uma cidade que você olha de cima, ela é só assim, ela é só morro. Caramba. E ele trabalhava na multinacional, que era na Mitsubishi. Então, ele pegava uns 12 km de bicicleta. Então, a gente... Por isso que ele mantinha o shape, né? Ele mantinha o shape por conta disso. Não panfletava mais, mas tinha que seguir com a bicicleta. E ali tava muito desgastante para nós. Pô, imagina, ficar andando no caninho da bicicleta. E foi um bom tempo, acho que foi uns 3 anos. Mas, assim. Mas acho que não deve ter nada que dá uma conexão maior pro casal do que um ficar andando no caninho da bicicleta do outro. Dá uma fortalecida. Mas assim, é interessante porque não é só isso, é a trajetória. Claro, né? Você tá falando. No lance, vocês estão desde o começo. Desde o comecinho mesmo. Então, a gente meio que viu que cada um estava passando, construímos juntos. E aí, nessa construção, cansado de ir no cano da bicicleta, ele chegou um dia e, assim, pra você que conhece ele tem um perfil mais quieto, né? E, só que quando ele traz todo algo... Todo casal é assim, um fala e o outro Um fala escuta. demais, o outro é mais quieto. Então, do casal, eu sou a que mais conversa. E aí... Geralmente é a mulher. É a mulher, né? A mulher mais comunicativa. Homem não fala. E aí, um dia, ele resolveu falar. Ele falou assim, aqui não dá mais. Vamos voltar para Caldas Novas. Você já está formando. E nesse caminho, ele tentava me apresentar. Hoje eu observo. E você estava trabalhando aonde, quando ele estava tentando te mostrar o digital? Eu estava trabalhando na delegacia, focada em passar na UAB. Porque eu tinha um medo terrível de finalizar a faculdade e não conseguir passar na UAB. Isso era uma cobrança muito grande para mim. E aí você estudando para a OAB e ele te falando de digital. Isso, e eu falava isso não... E ele no mundo de afiliados. Ele vendia uma coisinha ou outra. Isso era o quê? Quando o digital era mato, 2011, 2012. Nossa, bem ele vendia uma coisinha e falava, olha isso aqui e tal. Mas era coisinha de R$300, R$400. E ele falava sobre o digital e a resposta que eu sempre levava para ele, que era uma pirâmide. Não existe isso. Isso é uma pirâmide, só pode. E naquela época existia muito daquelas, tipo Rinodê, sabe? Cada hora surgia uma e tal. E eu falei assim, isso aqui não existe, não é possível. E aí ele falava assim, não, isso aqui é possível. Se a gente começar a trabalhar isso aqui, daqui a uns anos a gente vai estar ganhando muito dinheiro. E eu falei assim, visionário, hein? Sim, ele tem uma capacidade enorme de enxergar 5, 6 anos pra frente. Eu sou muito do agora. Então, tipo, ok, o que eu preciso executar pro agora? E aí, naquela época, eu não conseguia visualizar. Eu falava sempre pra ele que era uma pirâmide e que era impossível uma pessoa ganhar mais que um delegado e um juiz mensal. Eu falei assim, não, como que você vai ganhar... Na época, vamos lá, o salário tava... 25 mil? Algo em torno disso. Então, isso pra mim era impossível. Aí eu segui no meu mundo, ele da mesma forma me apoiando, né, me dando ali sustento pra seguir, porque eu morava sozinho, ele morava sozinho em uma cidade que ninguém conhecia ninguém, e tudo nosso era um apoiando o outro. A nossa faculdade era longe, o nosso trabalho era longe, então, a gente tinha que pegar ônibus para ir, a realidade de muitas pessoas. Às vezes, abdicar de uma coisa ou outra, não tínhamos muito ao que fazer ali naquela época, né? Não éramos de sair nem nada, nós focávamos no estudo. Ele fez ciências da computação, depois ele fez uma pós voltado, e aí foi quando... Parece que eu que estava meio que convertendo ele, que ele falou assim, eu vou tentar uns concursos públicos também, na área de perícia, né,
mexendo aí com a tecnologia e ele chegou a prestar concurso. Nós chegamos juntos a enfrentarmos essa jornada de irmos fazer prova para concurso público e tal. Então, eu termino a faculdade e aí, quando ele chega para mim e fala, não dá mais, vamos procurar outros caminhos. Eu falei para ele assim, não, calma, você tá nervoso. Era a primeira vez que ele estava se manifestando. Vamos acalmar aqui, vamos entender se é isso mesmo. E aí, depois eu lembro que eu falei assim, não, você tá meio doido, vamos esperar, calma. Amanhã a gente decide melhor. No dia seguinte, ele não estava nem lembrando do que ele tinha me falado. Eu falei, lembra o que você me falou ontem? Então, eu acho que você tá certo. Vamos procurar novos lugares, porque eu acho que aqui já deve encerrar esse ciclo. Aí ele brincou, não, mas você me chamou de doido? Aí eu falei assim, não, mas às vezes a sua loucura tem fundamento. Vamos tentar em outro lugar. E aí, ali naquele dia, eu estava para tomar uma decisão de retornar para Caldas Novas. Nós íamos, depois de 5 anos, 5, 6 anos, nós íamos retornar para a casa dos nossos pais, porque nós não tínhamos condições. Então, a gente estava para tomar essa, e para a gente era uma decisão difícil, porque para quem sai de casa, dificilmente quer voltar. Sim. É uma decisão difícil a ser feita. Conversamos com os nossos pais, ambos nos apoiaram, e a gente já tinha ali, 6 anos de relacionamento, então para a gente também era mais difícil. Mas era o que precisava ser feito naquele momento. E a gente entendeu e ele me trouxe e falou assim, se eu voltar, eu consigo trabalhar com tráfego pago. Eu não entendia o que era tráfego. Eu falei, tráfego, o que é? Pra mim, tráfego, a gente brincava, é tráfico? Não, é tráfego. E aí ele tentava me explicar e eu ainda assim não conseguia entrar ali no mundo em que ele me trazia. Eu lembro que ele ficava até as madrugadas estudando, apresentando. Ele seguia muitas pessoas desse mercado. Entre as pessoas que ele seguia, era você, inclusive. Aí ele falou, começa a seguir, porque acho que na visão dele, tô falando aqui com essa menina, não tá funcionando. Deixa eu colocá-la para ver outras pessoas, para ver se ela consegue visualizar o que eu tô querendo passar para ela. Mas aí eu sigo minha jornada, eu volto para Caldas Novas. Ele volta também. E ele é uma cidade turística e foi onde a gente procurou para ele uma oportunidade em tráfego, para ele estar trabalhando e demonstrando ali os serviços dele. E para mim, eu continuei com a jornada. Quando eu mudo para Caldas, eu tomo a decisão de ir para Caldas Novas, eu estava aguardando o resultado da segunda prova da OAB, que eu não sabia se eu tinha passado. Então, para mim, era uma incógnita muito grande, porque no meu entendimento, se eu tivesse naquela época com a OAB, aqui eu tenho um instrumento de trabalho. Se eu não tivesse, era como se eu não tivesse nada. Então, a gente faz uma faculdade de 5 anos, ainda sai sendo nada, digamos assim, precisando ainda construir. E aí eu comecei continuando a jornada de estudos, prestando concurso público e tal. E foi quando eu recebi uma proposta para assumir como procuradora do município de Caldas Novas, assumindo como gestora da pasta da Secretaria Municipal de Educação. Daí eu falei, putz, uma baita oportunidade. Mas você tinha OAB ou não? Tinha OAB, porque para exercer não tem como eu advogar. Tá. Eu consigo a OAB, eu passei na OAB durante ainda a faculdade. Então eu tive que esperar, porque ainda estava nos casos de entrar com mandado de segurança, porque eu passei durante um período que, teoricamente, para eles eu não poderia ter feito. Então, como eu já queria antecipar para ir treinando, eu comecei a fazer o AB no 8º período, para eu já treinando a possibilidade de passar no 9º período. Tanto é que eu fiquei tão nervosa quando, assim, tão feliz e empolgada quando eu passei na OAB, que saiu o resultado. Naquele mesmo dia eu tinha uma prova de direito tributário. Eu consegui quase zerar a prova, porque eu não tive ali emocional mesmo. Eu tava muito feliz e, assim, era a família inteira me ligando. Era um evento pra minha família. Que legal. Né? Hoje eu olho e falo assim, nossa, nem era tão um evento assim. Eu só tava passando a OAB. Mas, enfim, meus pais, eles contavam muito com isso, eles esperavam muito, né? Pra eles foi uma vitória muito grande. Eu vi no olhar deles, eles muito felizes com essa trajetória. Enfim, aí eu começo a jornada. E aí o Hilner começou em paralelo, o Hilner estava trabalhando com tráfego. E começou a ter resultado, né? Caldas é uma cidade turística
E a proposta que ele fez foi oferecer o trabalho dele para uma imobiliária que é bem conceituada. Inclusive, é o nosso parceiro até hoje. Que legal. E aí foi onde os resultados começaram a aparecer. E aquele entendimento que eu tinha de que você não era possível fazer mais de 12 mil reais, 20 mil reais como um juiz, de forma mensal, o Hilner começa a me apresentar isso de forma mensal utilizando tráfego, porque ele fechou para ganhar como uma comissão de vendas de lotes lá. Uhum. E assim, foi determinante na nossa história que a gente começou, porque ele tinha a mentalidade que eu não vou casar, isso foi combinado desde quando o relacionamento começou. Quando vocês tinham 15 anos. Quando a gente tinha 15 anos. Eu não vou casar para viver de aluguel. Eu só caso para eu ter minha casa própria e tal. E aí eu falei, putz, aí vai demorar, né? Porque até a gente não tinha nada. Então, ali em meados de 7 anos de namoro, a gente começa a ter retorno e esse retorno vem do tráfego. E aí foi onde eu comecei a questionar e a buscar a entender melhor como funcionava. Ele começou a ganhar dinheiro com essa prestação de serviço. E aí, nesse momento que ele começou a ganhar com essa prestação de serviço, foi onde a gente conseguiu comprar o nosso lote, começar a construir a nossa casa, com o objetivo de casar ali por mais 2 anos. Então, a gente sempre teve isso muito bem alinhado. Em paralelo a isso, eu estava como procuradora e foi quando eu comecei, que o salário de procuradora também é muito bom, e comecei a ter retorno ali financeiro. Comecei a ter retorno financeiro e também montei um escritório com sociedade. Uhum. Estava tudo indo maravilhosamente bem. Bom retorno financeiro, mas as relações estavam me prejudicando. O ambiente estava me prejudicando. Não era um lugar em que eu estava me sentindo bem onde eu estava. Então, eu viajava muito, né? Eu vivia no Congresso, eu vivia na Câmara dos Deputados, olhando ementa, eu vivia em um ambiente masculino. Então, eu viajava a semana inteira, só estava em casa final de semana. Me exigia muito, né? E, a partir de então, eu comecei a questionar se aquilo mesmo era a rotina que eu queria. Eu passei a não ter tempo mais para estudar para o concurso público. Uhum. Então, eu ficava o dia todo. Às vezes, eu saía de casa às 5 horas da manhã. Eu não via meu esposo e chegava 11 horas da noite, meu esposo já estava dormindo. Acabou que isso foi me colocando em uma reflexão muito grande, até que ele chegou para mim... Ou seja, você entrou no digital porque você queria ver mais o Hilner. Queria ver mais o Hilner que eu não tava vendo. Era como se a gente nem encontrasse no corredor de casa. Caramba. E aí, nisso tudo, né, a gente questionando os nossos objetivos, ele falou assim, olha, você tá sem tempo, só que a gente tá ganhando uma grana legal. Que tal eu pedir para sair da imobiliária e eu fico dentro de casa, porque lá ele tinha que estar presente, e eu fico dentro de casa e começo a trabalhar nas nossas coisas nesse novo negócio. E eu ainda, parece que eu não enxergava. Eu entendo que, como muitas pessoas às vezes são de um projeto, parece que eu era uma âncora ali. Uhum. Eu não conseguia fazer e impulsionar esse negócio para ir, porque senão lá atrás eu já tinha feito acontecer. E aí eu comecei a questionar, acredito que seja também por falta de conhecimento. Uhum. Ele me passava as coisas para eu estudar e eu comecei a estudar. Eu tenho facilidade, eu gosto de estudar, eu gosto de ver coisas novas. E aí foi quando ele começou a me mostrar. E eu falei, poxa, aqui há um caminho. E se eu pegar, porque eu formo tipo em 2015, 2016, algo assim. Em menos de 6 meses a 1 ano, eu estava tendo muito retorno financeiro com a advocacia. Foi o que eu construí a minha casa, foi o que eu comecei a construir as minhas coisas, onde eu caso, saio de casa, né? E nós fizemos nossa cerimônia de casamento, e aí ele veio para mim e falou assim, Bruna, você tem uma boa habilidade com comunicação? Por que você não ensina outras advogadas? Eu não vi no mercado ainda, hoje tem vários, né? Uhum. Mas não vi no mercado ainda um advogado que ensina essa construção do que você fez. E aí, parece que a síndrome da impostora, eu falei assim, mas será? Mas como que vai ser isso durante o caminho?
Só que eu tenho um perfil muito de execução. E aí foi quando eu comecei a visualizar, eu falei, então eu vou executar. Comecei a executar. E no caminho da execução, eu encontrei alguns percalços no caminho, algumas, digamos, pedras, porque eu comecei a aparecer como advogada, eu preservava meus clientes, preservava também o município ao qual eu trabalhava, só que eu comecei a receber muitas denúncias. As denúncias porque não podia trabalhar no município e aparecer na internet fazendo outra coisa. Tipo a blogueirinha, ela não trabalha, ela só fica na internet. Então, eu chegava para o Ministério Público, prints, né, dos meus stories. Pessoal bem desocupado, hein? Bem desocupado. Então, assim, ali começou também uma preparação forte para o meu emocional, porque eu era figurinha marcada, né, começaram a minha mãe trabalhava a minha mãe trabalha ainda no município, minha mãe é professora concursada, começaram a vincular eu com ela como nepotismo, só que hierarquicamente, né, não existe aqui nesse caso, mas é um papo para outra hora. E aí eu comecei a receber muitas denúncias e eram denúncias constantes, eu era chamada no Ministério Público para responder essas denúncias. E denúncia vai, você tem que responder, e aí às vezes chega para o prefeito da cidade, e aí você tem que ir lá se explicar no gabinete. O prefeito não tinha nada para fazer, ele tinha que ficar vendo se você estava postando coisa na internet. Eu tinha um cargo, era o maior do município, né? Nossa, então, quando chegava, é como se fosse o seguinte, tem o prefeito e tem os gestores. Eu estou dentro desse escalão de gestores, eu estava dentro desses gestores de escalão. Então, sempre chegava denúncia. Eu devo ter respondido, sem exagero, umas 25 denúncias. Nossa Senhora. Então, lá também tem uma Isso TV... te moldou, então? Ah, com certeza. Eu acho que não só lá também, a jornada com a delegacia, com um ambiente ali. E aí, nesse caminhar ali, eu lembro, às vezes o Hilner me ligava, falava assim, olha, não atende o seu celular, porque... você vai receber uma ligação da TV, tem a TV local, que eles vivem de polêmica, né? Claro. Onde que a procuradora está? Será que ela está nos stories? Será que ela está fazendo alguma coisa na rede social e tal? Aí eu lembro que o Hilner me ligava, não atende seu telefone, é a TV te ligando para você entrar ao vivo. Então, eu era testada o tempo todo. Eu ia para Brasília e cargo público, você tem lá quanto você recebe, o contra-cheque. Então, eu recebia diária por isso. Eles printavam e jogavam na TV. Então, isso era como se fosse... Que perseguição. É tipo isso. Então, assim... Que horror. Acho que acho que a palavra é de fato perseguição. E aquilo ali foi minando minha energia. Foi minando minha energia e eu aí que acredito que começa a minha história de verdade no digital. Porque eu lembro que um dia eu cheguei em casa e eu tenho facilidade de lidar com pressão, problema. Eu não vejo muito problema como problema. Para mim é muito fácil esse contexto. Mas aquele dia foi um dia que para mim eu estava exausta. Eu cheguei em casa, eu acho que eu estava aos prantos. Eu olhei para o Hilner e ele virou e falou assim, vamos construir um negócio nosso. Aí, como eu sempre fui apaixonada com a psicologia, tem um processo terapêutico comigo desde nova também. Fui pro meu terapeuta. E eu lembro que meu terapeuta virou e falou assim, tudo que o Hilner te apresenta é como se fosse o seguinte, é um trem, você tem uma linha de trem, ali você tem o trem, você tem a pessoa que vai colocar esse trem para funcionar. Uhum. O Hilner é o trem, agora tá precisando da pessoa pegar e fazer esse negócio ir. O que mais você vai esperar? Porque aí naquela relação ali eu já tava querendo sair, né? Mas era o meu ganha-pão, querendo sair da prefeitura. Eu tinha finalizado a sociedade, fiz uma ruptura, porque era um relacionamento completamente tóxico. E aí naquele momento eu falei, então eu vou pegar, eu vou conduzir esse trem. Não sabia o que era tráfego, não sabia o que era copy, não sabia nada. Cheguei em casa e falei pra ele, como que faz esse negócio aí? Aí ele virou pra mim e falou assim, vamos pra um evento? É um maior evento de marketing. E ele sempre quis esse evento. E eu nunca falei, vamos e tal. Ah, o ingresso caro, você paga tipo uns 7 mil pra estar lá, mais hospedagem e tal, não compensa. Ele falou, vamos, vai estar os melhores do mercado lá e tal. Isso que eu falava antes. E nessa época ele falou, vamos nesse evento? Eu falei, vamos. Há tanto tempo eu falo não pra esse evento, vamos nele. E foi nesse evento
que foi o FIRE, né? Que eu falei, putz, isso aqui não é pirâmide, isso aqui é real. Basta eu acreditar e fazer as coisas acontecerem. Eu lembro que foi o FIRE de 2018. Ele aconteceu em setembro. Falei, agora o negócio vai. Só que eu, novamente, não tinha igual... Sei lá, a minha mentalidade era... Para eu advogar, eu fiquei 5 anos na faculdade. Você achou que você ia precisar se preparar muito para fazer isso? Eu achei que eu não sabia nada. Eu falei, poxa, como que eu vou fazer aqui? E ali, pra mim, o Hilner falava, não, muito tô tentando... tempo, né? O Hilner tava indo e falou assim... O treino ia também, e aí eu falei, o que tá faltando aqui, então? E foi onde eu comecei a estudar. E aí, nisso de estudar, eu lembro como se fosse hoje. Ele compartilhou comigo seu perfil e eu falei pra ele assim, parece que tá tendo um mastermind dele. Foi quando eu comecei a pisar nesse mundo. Aí eu virei e falei assim, pergunta ele quanto que é. Sei lá, o mastermind pra mim naquela época era R$2.997. Aí ele mandou, falei assim, acho que era 80 mil na época. Eu falei, putz, nem nosso gol vale isso? Como que vai ser? Aí ele falou assim, mas tem um outro caminho. Aí eu, qual? Tem um curso dele, que era a comunidade. Na época era uma comunidade. Aí eu virei e falei assim, não, me passa então, que eu vou começar a estudar para essa comunidade. Aí eu trabalhava de manhã, chegava à noite e ia estudar. Eu lembro que eu estudei uns 2, 3 módulos. Só que eu sou muito inquieta. E eu falei, eu preciso de resultado para me movimentar. Porque eu ficar estudando isso aqui sem aplicar, entender se isso aqui vai funcionar ou não, isso aqui vai me consumir. E eu não vou ver longo prazo nisso aqui, logo eu vou largar. E aí, nesse caminho, eu falei, Hilner, o que eu preciso? Me fala um checklist do que eu preciso. Primeira coisa, você precisa de um especialista. Por isso que na empresa de vocês chama Especializei. Especializei. A história da Especializei, às vezes dá uma história de outro podcast também, mas a Especializei, ela começou com a finalidade, queremos especializar outras pessoas em algo. Porque no mercado todo mundo fala marketing digital, mas marketing digital é só um meio para você chegar lá, para você especializar essa outra pessoa, né? E aí foi onde a Especializei nasceu. Com a questão do que o Hilner me passa lá, você precisa de um especialista. E eu já estava sem energia para ser especialista, porque eu vinha ali de uma jornada de muita denúncia. Até que se fosse, digamos, o hate que a gente conhece hoje, que é aquele desocupado que vai lá, não fala nada, fala lá, enche o saco e só, para mim tá tranquilo, esse eu não me importo. Mas o lance é que eu tinha uma pessoa, né, que me impedia de dar um próximo passo. Então, ou era isso ou era aquilo. Eu cheguei a fazer um acordo com o Ministério Público na época em que eu não estaria postando. Então, para eu construir uma audiência, ia levar tempo. E aí eu falei para ele assim, olha, então se eu não posso ser especialista de agora, que tal arrumarmos uma especialista? E aí, no lance do que a gente ouvia, você pode encontrar seu vizinho, pode ser especialista em algo. E aí a gente foi nessa, não no vizinho, mas numa amiga próxima. Na época, estava nascendo o mercado de cílios, de extensão de cílios, e uma amiga nossa fazia manutenção de cílios e aplicação. Então, nós chegamos a fazer uma proposta para ela, e a proposta era simples. Eu não tenho condições de investir, você também não tem, eu te dou a minha especialidade em fazer acontecer, e você a sua. Nós juntas trabalhamos aqui e vemos no que isso vai dar. E aí a gente estava nesse processo de gravar e aí a gente teve o cuidado de sempre na trajetória comprar os nossos equipamentos. Então a gente tinha equipamento de câmera, iluminação, tudo, a gente foi comprando e estocando em casa, falando, uma hora vai precisar. Vinha muito do Hilner isso, uma hora a gente vai precisar. Legal. Por vezes eu questionava, para que essa câmera? Para que isso? Não, porque a gente vai precisar em algum momento. E aí foi nisso que eu falei assim, poxa, aqui parece que também não tá indo com a amiga. Porque era também uma construção de audiência que nós precisávamos fazer. Claro. E eu comecei a entender melhor. E aí foi onde eu falei, tá, então aqui a construção, eu segui alguns advogados. E eu falei assim, e se a gente fazer um lançamento
na área jurídica. E não tinha, assim, era um ou outro na época. Eu construí uma ementa, eu tenho facilidade de construção de metodologia, porque na minha jornada eu também fui professora. E aí, filha de professora também, falei, poxa, isso aqui eu acho que eu sei fazer, vou construir aqui. Falei, eu tenho uma proposta para fazer. E virei pro Renan e falei assim, eu só não sei fazer isso funcionar. E aí ele falou, encontra um especialista. Na época eu encontrei especialista, mandei uma mensagem para ele, o Renan brincou e falou assim, ixi, ela não vai nem te responder, porque ela já tem uma audiência significativa. E ela me respondeu, falou assim, vamos marcar um café aqui em Goiânia e tal. Aí eu me desloquei, fui até Goiânia, fiz o café, falei para ela a mesma proposta, eu não tenho condições de investimento, você também não tem, a gente junta e vê se esse projeto vai dar certo. Então, de 2018 até o meu primeiro lançamento, eu fiquei até 2020 ali. De 2018 até 2020, trabalhando e organizando toda essa estrutura. E qual foi o resultado desse primeiro lançamento? O primeiro lançamento foi uma média de R$420 mil. Investindo nada? Nada. Muito trabalho, Red Bull, muito energético, porque não, investindo nada em tráfego. Em tráfego. Em tráfego, não. Nós não tínhamos incrível. condições ali naquela época de estar investindo, porque também as nossas economias estariam comprometidas se fosse um projeto que não daria certo. Claro. Então, a gente tinha muito essa mentalidade de construção. E eu lembro que a gente falou assim, olha, se o lançamento der muito bom, ele vai dar uns 50 mil. Então, a gente pega 50 mil, 25 mil vai para o caixa, os outros 25 a gente compra um computador melhor, porque na época a gente estava com um Dell, que ele custava editar vídeos. E a gente dividiu as demandas, como eu escrevia bem, eu criava histórias legais. O Rionner me chamou e falou assim, você é a copywriter. E eu falei, tá, o que uma copywriter faz? Aí ele, não, você já faz petição, você já faz audiência, você está diretamente com o Ministério Público. Você vai pegar tudo isso aqui agora e é nada mais, nada menos do que você construir ali para vender o produto. E eu comecei a construir narrativas. Mas peraí, o que vocês fizeram com esse primeiro dinheiro que entrou? Com o primeiro dinheiro que entrou... Foi o quê? Uns 200 mil reais, assim? Foi uns 200 mil reais. O primeiro caminho foi pegar ali mais da metade do dinheiro, comprar equipamentos. Aí vocês acabaram de montar Acabou o os Dell, porque lá. o Dell não tinha condição. Ele ficava 2 horas para editar um vídeo. Então, a gente tomou cuidado. A gente tinha alguns equipamentos, iluminação e tal. E a gente comprou uma câmera melhor, para melhorar a qualidade de entrega. Os nossos cursos, desde o início, a gente priorizava muito questão de qualidade. Porque nós entendíamos que o que ia nos diferenciar rápido a gente do mercado seria isso. E aí, a gente comprou o computador. Não investiu em time inicial, continuou. Nós ficamos sem time. Nosso lançamento foi tipo em maio de 2020. E nós ficamos sem time até outubro de 2020. Para a gente melhorar os nossos equipamentos, entender melhor nossa estrutura. Ainda a gente estava muito aéreo também. Poxa, isso aqui é real, né? Eu peço exoneração 2020 em junho, julho. E a gente faz uma mudança também abrupta, porque estava lockdown, tinha fechado tudo. Nesse lance de fechar tudo, nós ficamos com receio. Aí eu cheguei com a minha ideia louca pro Rionner e falei assim, nós temos que morar aqui em Goiânia. Ele falou, mas a gente nem fez o lançamento ainda. Falei, não importa, a gente vem pra cá. Se der ruim, a gente volta, que a gente já tem casa lá. Então, mas e multa contratual e tal? Eu falei assim, fica tranquilo que eu sou advogada ainda, eu sei trabalhar com isso. A gente, né, resolve sobre a multa, parcela depois, vamos resolver o agora. E a gente toma a decisão, porque antes do lançamento nós ficamos uns 30 dias fechados no apartamento sem nada. A gente comprou uma caixa de isopor, era a nossa geladeira. Caixa de isopor e Red Bull. E miojo. Miojo com requeijão, fiquei especialista em fazer uma delícia. E a gente ficou ali porque não tinha como pegar as coisas. Roupa também não tinha. A gente tinha ido com roupa para 15 dias, ficou mais de 30 lá. E aí eu lembro até... O Rio já tava com aquelas cuecas freadas. Já. Furado, assim. Mas aí
antes da gente ir ali para Goiânia, pro lançamento, nós conseguimos um apartamento emprestado da tia de uma amiga que, na época, estava como nossa sócia. Hoje ela não está na empresa mais. Ela saiu em 2022. E essa tia nos ajudou muito, porque ela nos cedeu o apartamento e tinha 3 quartos naquele apartamento ali. A gente pegou um apartamento e fez de estúdio. Aí a gente comprou os panos verdes para fazer o chroma key, colava com fita, arrumava, ficou ótimo o estúdio. E dentro desse quarto de casal tinha a cama, né? Então, nós desmontamos a cama, mandamos lá e a gente tinha um combinado dela sempre ficar visualizando se a tia ia para Goiânia, porque são 160 km. Nesse período de 160 km, a gente conseguia montar a cama de volta, se fosse necessário, para a tia não chegar lá, tá tudo desmontado. E isso durou mais ou menos uns 15 dias, até que a tia trouxe que nós não poderíamos ficar lá. E aí foi onde, né, aí eu já me considerava no digital. Aí eu falei assim, não, eu vou dar uma volta, porque às vezes a gente encontra algum Airbnb e não encontrava naquela época, não encontrava nada, tava tudo fechado. E eu lembro que eu tinha que passear eu tenho um cachorrinho, e aí eu fui passear com ele e passei num prédio, e falei assim, nossa, que prédio bonito. Só que pra mim tava fora da minha realidade ainda. Porque a minha primeira grana, assim, o resultado a gente não sabia que ia ter. E a gente tinha o quê? Era um golzinho conservador, a casa lá montada. A gente preferiu a casa do que arrumar questão de carro. E eu falei, poxa, isso aqui deve ser muito caro. E eu voltei e falei, gente, o seguinte, nós temos que mudar para Goiânia, porque com especialista aqui, como que a gente vai fazer? E aí foi quando eu fui chamada de louca. Não, mas nós não temos nem um lançamento agora, não tem nem um caixa. Eu falei assim, gente, mas se der errado, a gente volta. Aí você que foi a visionária dessa vez. Aí dessa vez, né, todo mundo me chamou. Até eu achei que eu tava louca mesmo. Aí eu falei assim, a gente precisa dar espaço. Aí veio o Hilner, porque o Hilner tem a mentalidade, ele vê muito as questões no futuro, mas ele é muito conservador. Então, a possibilidade dele não conseguir pagar o aluguel no final do mês, ou dele ter que virar pro cara e falar assim, deu ruim, me desculpa aí, eu tenho que voltar para casa, isso desorganiza muito ele. E para mim, não. Eu acredito que, né, nós temos perfis complementares por isso. E aí foi onde eu falei, qualquer coisa a gente pede desculpas e tal. E aí eu liguei, aí a gente passando, eu falei, vamos passear e tal. Eu falei, olha que legal. Mostrei, né, dessa vez o Hilner tava junto. E eu mostrei o apartamento pra ele. E ele falou pra mim assim, eu não tenho nem coragem de perguntar quanto que é esse apartamento pra alugar. Eu falei, não faz mal, eu vou lá perguntar. Aí eu subi e perguntei, olha, queria alugar um apartamento aqui, tem pra alugar e tal? Ah, tem. Entra em contato com fulano. E lá em Goiânia, na verdade, na maioria dos lugares, né, imobiliária, que você tem que entregar contra-cheque, ter fiador. E esse era direto pro proprietário? E esse era direto com o proprietário. E eu falei assim, poxa, é um proprietário, vou falar com ele, tá de boa, tá tranquilo e tal. E eu liguei pro proprietário, e o proprietário também era procurador do município. Então, essas pessoas que seguem muito a profissão do direito, né, elas são mais formais. E aí ele veio conversando comigo e um ponto de conexão é que eu também estava como procuradora. E ele falou assim, não, vem aqui em casa pra gente conversar, trocar uma ideia. E tava todo mundo fechado, principalmente ele, por ser mais idoso, né, seria um risco naquela época, e me chamou. E aí ele virou e falou assim, não, qual que é seu objetivo aqui e tal? E eu falei, olha, eu tô vindo pra cá, não falei que meu objetivo era sair da prefeitura, mas estou vindo pra cá e tô trabalhando e tá tudo fechado e tal. Ele, não, pode ficar lá em casa, não tem problema nenhum você ficar lá em casa e a gente vê o aluguel. E eu falei assim, aí o contrato e tudo, já esperando uma formalidade maior. Não, depois a gente vê. É aí que eu puxo a questão do que a gente comentou no início, sobre espiritualidade. E por eu acreditar, porque não tinha o porquê desse senhor acreditar. Não tinha o porquê desse senhor confiar a mim a sua casa, o seu apartamento. Que legal. E aí foi onde eu falei assim, não, então pode mesmo? Pode e tal. Eu mudei pra casa com a roupa do corpo, eu e o Hilner, sem assinar contrato.
A gente não tinha nada combinado, tinha o valor do aluguel só. E quando eu falei, putz, e ele virou para mim e falou assim, não, lá o aluguel é tanto, mas eu faço por tanto para você. E esse por tanto era tipo quase 50% a menos do aluguel que é cobrado. Ele falou, eu só quero que você cuide da minha casa porque eu utilizo para a renda das minhas filhas. Eu tenho uns 4 lá. E você cuidando da minha casa, eu já vi que você vai cuidar e tal. Tá tranquilo. Bacana. E aí eu e o Júnior foi mó feliz. Foi, né, fazer faxina no apartamento. E o apartamento um pouquinho grande. Aí eu falava assim, nossa, se esse lançamento não der certo, brincava com ele, falou assim, pelo menos a gente arrumou o apartamento dele, né? Porque tava tudo sujo. Então a gente deu aquela faxina, ficou, não tinha colchão. Nós fomos no Carrefour, compramos colchão de ar, com aquelas bombinhas, né? Eu dei trauma daqueles colchão de ar, não consigo nem ver hoje. Ai, minhas costas. Aqueles lá, ele é do... Não tinha mesa de escritório nem nada, mas tinha muita vontade de fazer acontecer. Então, acho que a gente agarrou muito isso. E aí, foi onde a gente, né, falou assim, não, vamos registrar aqui, porque se nada der certo, a gente tem história para contar. E a gente registrou tudo. A gente brincava, porque a caixa de isopor, você não pode ficar com muito tempo, né? Então, a gente ia lá, pegava um frango, ó, já tem que comer o frango, porque senão vai descongelar, vai estragar. Compramos umas panelinhas, não tinha geladeira, não tinha nada o apartamento, tava zerado. Tinha uma cortina bonita branca, assim. Eu falei assim, olha, nem pra lavar essa cortina agora a gente vai custear com isso. Vamos ver o que vai dar. E aí, a nossa meta era 50 mil no lançamento. Que ótimo. Chegou o dia do lançamento, a gente já estava no apartamento. Então, a gente meio que só tava esperando pra ver se ia dar certo mesmo. Pra ver se a gente continuava naquele apartamento. E continuava ali em Goiânia. E aí, foi onde a gente teve esse resultado. Incrível. Demais. Nesse resultado que eu falei, não é pirâmide, isso aqui dá certo, então... eu preciso fazer funcionar. Bruna, e que conselho que você daria para uma pessoa que está começando no digital hoje, 2024? Eu acho que o primeiro ponto, Vinhas, é identificar o contexto que você tá. Existem muitas fórmulas prontas. Às vezes eu chegar para você e falar assim, vai ser especialista. Reconheça a sua habilidade, desenvolva uma metodologia e ensine outras pessoas a trabalharem naquilo que você faz e faz de melhor. Só que às vezes, a pessoa que está começando, ela não tem esse time de aprendizado agora. Então, ela precisa entender o contexto. Primeira coisa que eu visualizaria é o contexto em que ela está. A partir desse contexto, porque às vezes você já tem uma grana bacana e consegue estar investindo. Então, eu ia recomendar um caminho. Agora, não, eu não tenho condições nenhuma. Eu estou começando agora... eu quero aprender mais e eu quero entender. Se você está começando agora, se você não tem um fluxo de caixa legal, que caixa é o oxigênio da empresa, começa prestando serviço. Boa. Existem várias áreas. Existem várias áreas que você pode estar começando. Teoricamente, a gente começou prestando serviço para entender como funcionava. E depois nós fomos adaptando e entendendo cada área. Então, primeiro ponto, prestar serviço. Agora, se você já é do time, você tem uma condição legal, não depende disso, né? Mas quer começar no digital, aí você vai entender o que você fez de bom até hoje que te gerou os resultados que você tem. A partir daí, é possível você construir uma metodologia e ensinar outras pessoas. As pessoas falam viver do digital, né? Mas o lance não é o viver do digital, é utilizar o digital como uma ferramenta. Então, eu vejo hoje, eu entendo o digital como um meio. Não como fim. Não como fim. E é o digital que vai proporcionar a você ter mais visibilidade e crescimento. Porque acredito que a internet não vai acabar nos próximos anos. Então, acho que é isso. Tá bom. Bruna, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu acredito que faltou muita coisa pra gente falar. Vamos ter que marcar uma parte 2. E, gente, é isso. Mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Clica aqui no canal, se inscreve. Clica também para você se inscrever na minha newsletter Café com Vinhas. Tamo junto e até a próxima.